Nesta aula de hoje, nós teremos uma revisão sobre todos os assuntos principais que nós estudamos em História e Geografia neste primeiro trimestre. Portanto, prestem bastante atenção, porque desta forma você vai poder revisar tudo que nós estudamos, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que precisa ficar bem claro para vocês é a definição dos termos, o que é zona urbana e o que é zona rural. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum, por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos, um comércio muito variado. A gente percebeu também que há uma grande movimentação de carros, pessoas, serviços, certo? E nas cidades, geralmente as casas ou apartamentos, eles são construídos bem juntos uns dos outros, né? Já na zona rural, que nós chamamos também de campo, é a região que fica normalmente fora da cidade, em que as pessoas vivem no campo, em sítios, chácaras, fazendas, certo? Geralmente as casas da zona rural não são construídas próximas umas às outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da terra, do gado, como a gente viu, a agricultura, a pecuária. Vimos também que na zona rural há menos movimentação de pessoas. Vimos também que geralmente há menos serviços como hospitais, escolas, né? E enfim, o que é importante é que vocês lembrem-se que a zona rural pode ser representada por essa imagem aqui, tá? Que é o campo, e a zona urbana, a cidade, as grandes cidades. Depois de entender essa diferença entre a zona urbana e a zona rural, é importante a gente lembrar que nós não queremos dizer que a vida no campo é melhor do que a cidade ou que a vida na cidade é melhor do que o campo, não. O que a gente precisa entender é que a vida na cidade e a vida no campo, elas dependem uma da outra. A zona urbana depende da zona rural. Elas têm uma relação de interdependência, elas dependem uma da outra. Por isso, não há uma melhor do que a outra, e sim as duas são importantes e as duas são necessárias para que elas existam e continuem tendo suas relações bem estabelecidas. Nós já vimos que, por exemplo, a zona rural, que é o campo, ela oferece algumas coisas para a cidade. Então, ela oferece os alimentos como verduras, frutas, legumes, as carnes, né? Que é o que a gente vê representado aqui nesse desenho, os ovos, tá? As carnes aqui de modo geral, a energia. E também o campo é um ótimo espaço para se fazer um lazer, um turismo. Então, muitas pessoas, quando querem descansar, vão para a zona rural, porque é tão gostoso aproveitar um pouquinho, olhar o verde, olhar os animais. Então, além de oferecer alimento, energia, água, o campo oferece um ótimo lazer. Já a zona urbana, essa daqui, também oferece algumas coisas para a zona rural, como, por exemplo, a tecnologia, as máquinas, emprego, o dinheiro necessário para se ter o trabalho ali no campo, carros e etc. Então, o campo depende da cidade, a cidade depende do campo. Todas elas oferecem recursos muito importantes umas para as outras. Ao longo do tempo, nós percebemos que as pessoas que moravam no campo começaram a sair de lá para viver na zona urbana. Então, as pessoas começaram a sair do campo e foram morar na zona urbana, nas cidades. A palavra êxodo rural significa isso. Êxodo significa saída. Então, a palavra êxodo rural significa que as pessoas que moravam na zona rural estão indo para a zona urbana. E por que as pessoas estavam indo para a zona urbana?
Neste gráfico, que também estudamos em sala de aula, nós pudemos perceber o seguinte. Este daqui é um gráfico que mostra aqui a população do Brasil e nesse eixo aqui embaixo, nesse eixo horizontal, nós temos as datas, os anos, né, de 1940 até 2010. Também, olhando aqui para essa legenda, percebemos que a linha vermelha significa a população urbana e a linha verde a população rural. Nós vimos que a partir de 1960, a população urbana começou a aumentar e a população rural começou a diminuir. Então, de 1960 e 70, a gente consegue ver ali uma diferenciação entre o número da população. Então, a zona rural diminuindo, a zona urbana crescendo bastante. Isso acontece porque, em 1960, Juscelino Kubitschek, um dos presidentes, resolveu abrir muitas indústrias nas grandes cidades. São Paulo foi o exemplo de uma delas. Então, muitas pessoas que moravam no campo começaram a ser incentivadas para virem aqui para a cidade trabalhar nas indústrias. E dessa forma, o êxodo rural aconteceu de uma forma bastante significativa. Muitas pessoas saíram do campo e vieram da cidade em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. Então, o êxodo rural acontece por causa disso. Muitas pessoas saíram do campo e vieram para a cidade em busca de boas condições de vida, de emprego, necessidades maiores de infraestrutura. Nós vimos também que muitas pessoas saem do campo e vêm para a cidade porque elas são substituídas por máquinas. Então, aquele trabalho que eles anteriormente faziam, já não fazem mais, porque as máquinas fazem por eles. Fazem de uma forma muito mais rápida e produzem muito mais do que as pessoas. Por fim, nós temos que lembrar que as grandes cidades, a vida nas grandes cidades nem sempre é uma maravilha. Nós vimos que por conta de muitas pessoas morarem aqui nas grandes cidades, as cidades acabaram tendo que enfrentar alguns problemas. Em aula, nós falamos de alguns deles, por exemplo, a favelização, que é o processo do surgimento de favelas. Então, o problema não é o problema das favelas em si, mas é o problema em que as pessoas que não têm muita condição financeira acabam tendo que se sujeitar a morar em regiões menos favorecidas, que têm menos infraestrutura. Portanto, a favelização é sim um dos problemas das grandes cidades. Acaba também acontecendo a falta de emprego, porque são muitas pessoas para serem empregadas, né? E isso gera vários problemas, como por exemplo a violência, o assalto, são problemas da falta de emprego. Outro problema também ambiental são os rios poluídos, tá? Outro problema que nós vimos é o trânsito, muitas pessoas na rua, então acaba tendo muito trânsito, certo? Falta de moradias adequadas. A gente viu várias imagens da condição das pessoas, da moradia das pessoas, que não era nada adequado. Falta de saneamento básico. Nós vimos também naquele gibi que nós lemos, certo? O saneamento básico é fundamental e muitas vezes não há saneamento básico para atender a toda essa população. Então, alunos, esses foram os principais assuntos que nós trabalhamos durante esse trimestre em História e Geografia. Espero que você tenha entendido melhor agora com esse resumo, que você estude, ouça várias vezes esse resumo, tá? Anote suas dúvidas e ainda conversaremos sobre isso. Um grande beijo e até a próxima aula.